29 de junho, quinta-feira, dia de sobe e desce. Isto basicamente começou positivo durante a manhã e depois as coisas foram-se deteriorando. Em todo caso, as notícias que têm saído acabam por ser positivas ou bullish, no sentido em que, pelo menos nos Estados Unidos e em Espanha, vamos aumentar isto aqui, em Espanha as coisas estão a ir em direção o facto da recessão começar a ser algo que no curto prazo não se deve colocar em cima da mesa. Ou seja, PIB nos Estados Unidos foi revisto ontem, após o fecho do mercado, o próximo do fecho do mercado, saíram as primeiras notícias eu creio que é o SPX. Eu partilhei isso no Discord, já não me recordo, mas eu não sabia que havia uma empresa financeira com esse nome, mas em todo caso, as previsões são de que o PIB nos Estados Unidos fica acima daquilo que é esperado e suba em 2024 3,6%. Hoje saíram os dados do primeiro trimestre, foram revistos e basicamente indicam que, face às previsões, as coisas estão melhores. O desemprego baixou, ficou abaixo do anterior. Isto são notícias que são bullish e que vão ter efeitos diretos. Primeiro, na questão da inflação, não se esqueçam, quanto mais forte for uma economia, maior pressão se exerce sobre a inflação, e isso vai ter, como é óbvio, um resultado também de pressão sobre as taxas de juro, ou seja, taxas de juro elevadas durante mais tempo começa a ter todo o sentido e digamos que o mercado hoje abriu com um gap up e depois simplesmente tiveram a subir, mas ficou bastante neutro. Claro, as small caps não, essas subiram que nem umas doidas, caíram metade, houve outras que caíram mais de metade, houve outras que ficaram negativas, mas para já as coisas estão bastante neutras. Quanto à Espanha, eu fechei o separador, mas a Espanha basicamente teve uma inflação de, creio que é 1,9%, excluindo a alimentação, basicamente é a alimentação não, os produtos agrícolas frescos, a alimentação não processada e os custos de energia, retirando isso, fica próximo dos 6%. Eu volto a lembrar, quando a inflação começou a subir, o componente ou a componente que mais subiu foi sem dúvida a energia e o core, digamos assim, acompanhou com um atraso, ou seja, demorou algum tempo. E o mesmo pode acontecer na Europa e nos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos a inflação também tem decaído bastante, mas aquilo que é core, principalmente os serviços, não têm caído. De resto, o dia tem sido basicamente bastante neutro. Vamos olhar aqui para as nossas cotadas e ver a performance do dia. Basicamente, PSI a cair, o DAX fechou bastante neutro, o CAC ligeiramente positivo e BEX positivo, e como vocês podem ver, o Standard & Poor's também está positivo. Olhando para as nossas cotadas, temos aqui as três, que elas estão seguidinhas, né? BCP e CTTs. Não se esqueçam, os CTTs têm o tal plano de recompra, poderá ser este o motivo de não estar a cair. Tudo o resto negativo, principalmente EDP Renováveis, a EDP e a Greenvolt. Eu digo principalmente porque têm sido aquelas que têm estado mais fracas. As papeleiras também a cair e depois temos aqui as do retalho, que são as mais defensivas, a cair também 0,77 para a Greenvolt, para a Sonai e a Jerónimo Martins a cair pouco mais de 0,5%. Galp, o petróleo teve a subir, mas depois também começou a cair. Eu não sei neste momento como é que está, eu sei que olhei há pouco e
eu tinha visto nos 70 e qualquer coisa e agora está nos 69, 77. Portanto, esta queda poderá não ser nada especial. Em todo caso, a Galp ficou neutra. Standard & Poor's, como vocês podem ver, o que é que tem estado a subir? A banca, por conta houve o teste de stress da banca, naqueles cenários que foram criados após a crise financeira de 2008, e eles todos passaram, uns melhor do que outros, sem dúvida, mas todos passaram e hoje estão a ter esse reflexo. Depois temos aqui no setor os mais defensivos também bastante digamos, na generalidade positivos sem estarem a subir muito. De resto, as grandes tecnológicas, essas estão ligeiramente negativas ou ligeiramente positivas, também estão muito neutras. O dia hoje eu creio que vai ser um dia neutro. Amanhã é que seria o dia de ajustar por causa da questão das options. Tendo isso em conta, vamos aqui às options rapidamente. Tendo isso em conta, eu aconselho sempre a verificarem como é que as coisas estão. O dia de hoje pouco importa, aquilo que importa é sexta-feira, como é que estamos em termos de SPY. 4.300 são os putos. Nós não estamos muito distantes. Estão-se a criar nos 4.350 outras putos. Olhando para algumas cotadas que têm interesse, por exemplo, Tesla. Vamos já ver como é que está a Tesla para sexta-feira. O Max Payne aqui indica que é nos 247. Basicamente temos calls nos 260, temos puts nos 240. Ficar a meio faz todo sentido. Mas não se esqueçam, sextas-feiras são dias que são estranhos. Porquê? Porque isto serve de baliza, mas depois depende muito de como as coisas fluírem, porque é um dia em que se carrega com muitas options. Porquê? Porque abrem-se muitas no próprio dia e fecham-se no próprio dia, aquilo que se chama as de on the money. E isso acaba por exercer pressão. Se vocês forem ver, hoje estão a entrar muitas calls para os 260 e se formos a ver, o reflexo é que está a subir aqui este pico. De resto, depois para daqui a uma semana também temos os 300 e daqui a 2 semanas mantemos os 300. Por isso, para já, o limite seria 300, para já. Outra que tem estado também a ser o foco, porque eu tenho acompanhado de certa forma, a AMD continua aqui com os 115, depois isto tem estado a baixar, porque eu recordo-me que os 130 eram mais elevado, e por isso é que eu digo, temos que acompanhar para ter a perfeita noção em que ponto é que estão as options, em que ponto é que está o sentimento. Para já, pelo menos daquilo que eu me recordo, a AMD os 130 está a começar a desvanecer. Olhando então agora para as cotadas, fazer aqui um refresh. A Pharma é uma das que, vejam, ela chegou a estar a subir face ao fecho anterior. Ela chegou a estar a subir 4% e já acrescentou 2,33 negativos, ou seja, uma amplitude de 6%. Estas não são fáceis. Eu falhei a minha gestão aqui, eu tinha o aviso nesta, mas é incrível. Eu acho que é da Samsung. Eu tenho que ver como é que se faz isso, porque adormece as aplicações. Eu não recebi o aviso quando furou aqui. Erro meu que devia ter tido pelo menos a ligeireza de ter colocado uma stop loss automática na Pharma. Não coloquei, não tinha aviso nenhum. Aliás, nós podemos ver o aviso aqui, né, que é aqui. Eu recebi aparentemente, mas não eu simplesmente não recebi a notificação do telemóvel. Enfim, vamos tentar recuperar isto, porque realmente a queda foi forte demais e enfim, de um dia que começámos bastante animados, as coisas mudaram completamente. Mas, fechámos em mínimos. Isto significa quê? Bearish engulfing, totalmente. Significa que amanhã existe uma forte probabilidade de vermos valores mais baixos. Não se esqueçam, essa forte probabilidade basicamente eu costumo dizer, não é como atirar a moeda ao ar, porque atirar a moeda ao ar são 50-50. É bastante mais elevada do que isso, mas existem muitas alturas em que isto não se desenvolve para baixo.
vejam aqui, vamos olhar aqui assim, vejam aqui, vamos ver o que acontece, mas é isto que indica. Temos um suporte nos 5.883 e a resistência claramente aqui na Moving Average a 13. Olhando para o IBEX, é que ele continua a subir, ou seja, a inflação tem estado a ceder e continuamos aqui assim nesta zona, creio que é fácil de verificar assim. Continuamos nesta zona, tentar romper. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Para já, as coisas estão bullish e o mesmo acontece praticamente aqui no CAC, apesar de ter um martelo invertido numa sequência de subida. Isto por norma é bearish, mas o suporte estará mais ou menos aqui e a zona de liquidez, né? Aqui na zona dos 7.200. O DAX, esse bastante neutro, ou seja, está a tentar romper a moving average, está dentro das duas moving averages, não se esqueçam. Isto é uma zona em que normalmente fazemos aquele efeito de mola, aquele efeito de compressão, né? Andar a fazer isto assim e depois fazemos um movimento. Esse movimento ou é de subida ou é de queda. Portanto, estejam atentos, principalmente quem tem posições que poderá querer gerir. Standard & Poor's, as coisas continuam positivas. Neste momento, eu já vos disse no passado, sem o setor financeiro estar a subir, nós não podemos acreditar em rallies. Como é óbvio, existem sempre setores que fazem outperformance, não é isso que está em causa, mas na globalidade dos mercados, para eles subirem, né, o mercado como um todo, é muito importante que as financeiras recuperem. Hoje está a ser o dia delas, talvez sejam elas que estejam aqui a segurar o índice. Porquê? As tecnológicas estão ligeiramente negativas, apenas e somente isso, e as de growth, essas estão com força. Não significam que todas estejam com crescimento a subir, e esse exemplo é sem dúvida a Firm, não é? A própria Sophie, que chegou a estar positiva e depois ficou negativa, ou seja, há sempre algumas que mesmo sendo de crescimento, elas podem não ter uma boa performance, e depois temos as industriais também a recuperar, a romper aqui esta zona de balanço e a ficarem bastante positivas. A VIX está ligeiramente positiva, ela não nos diz nada neste momento. Dólar, a reação foi de subida, para já está a aliviar um pouco, porque veio bater na resistência. O dólar ficar mais caro, né, o valorizar, tem a tal lógica. Se os juros vão ficar mais elevados durante mais tempo, tem toda a lógica que o dólar suba. E é isso que tem estado a acontecer, né? Vejam, há 10 anos estamos a romper aqui esta zona, não demora muito. Se fecharmos assim, está confirmada que rompemos, porque estes máximos já o furámos, apesar de estarmos no topo da Bollinger Band, simplesmente pode continuar. Portanto, vamos estar atentos, porque isto é o mercado a dizer, ok, concordamos, os juros vão ficar mais elevados e a pressão sobre as economias, principalmente alguns setores que não tenham tanta força, poderão ser bastante fortes. Algo que não estava a mexer com o mercado, com o gap up, foi até as TLTs. Já sabem, as TLTs, elas valem o que valem. Isto basicamente é o valor das obrigações a 20 anos. Juros elevados durante mais tempo cria pressão para ela cair, ou seja, quanto mais os juros subirem, mais isto cai, é típico. Mas vejam, outubro coincidiu com o mínimo de mercado e tivemos a subida, certo? Isto coincidiu. Portanto, o mercado estava a subir, o mercado está mais ou menos aqui, e esta veio aqui abaixo, é muito estranho. Vamos ver o que é que acontece, porque este é o dado que eu fico assim, o que é que se passa aqui? Isto não bate certo. Para já, muitos dos indicadores usados pelos analistas, né, aquilo que eu chamo os boomers, ficam presos àquela ideia de que é como a história da inflação, né? A inflação média tem que ficar próxima dos 2% para garantir estabilidade. Sem dúvida, e para não criar desigualdade, mas a inflação não tem que baixar por os salários apenas e somente baixarem. A inflação pode baixar por aumento da produtividade ou por os preços dos produtos baixarem. E nós já falámos aqui, as commodities baixaram bastante, e esses preços das commodities terem caído, não houve reflexo nenhum
nenhum nos preços. Da mesma forma, vocês podem ver desta forma, o nosso governo, os governos ganham com o aumento da inflação. Porquê? Porque os preços sobem e eles não baixam a percentagem de imposto, por isso acabam por ganhar mais. Portugal, por exemplo, teve o primeiro trimestre de 2023, teve superávit. Esse superávit, eu costumo dizer que nos dão o subsídio para o papel higiênico, não é? Em que basicamente tiram 100 com uma mão e dão 10 com a outra. A grande questão é a crise dos governos poderá começar a estender-se e deteriorar-se por causa da questão das taxas de juros estarem elevadas. Não se esqueçam, Portugal temos um índice de dívida bem acima dos 100% do PIB. Isto significa o quê? Que aquilo que ganhamos não chega para pagar a dívida, literalmente. Não quer dizer que nos vão executar a dívida, não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa basicamente é que a pressão, o peso dos juros começa a ter um peso cada vez mais elevado na capacidade dos governos, mas mesmo assim conseguiram ter um superávit, o que no papel é muito bom, não é? Pois os salários estão a aumentar, os preços estão a aumentar, está tudo a aumentar. A grande questão é esta: vai chegar a uma altura que a máquina parte. Os dados dizem vai haver crescimento. Enquanto houver crescimento, não vai haver problema nenhum. Isto é aquela história de enquanto formos saudáveis e jovens, todos os problemas físicos que nós tenhamos não criam grandes problemas. Quando começamos a ficar mais velhos e o nosso corpo não consegue reagir tão bem, aí é que surgem esses grandes problemas. Isto, no fundo, só para vos dizer que as coisas estão bem demais para estarmos a acreditar que é tudo para cair. O setor tecnológico para já está aqui preso a fazer uma inside bar, o consumer discretionary também, a energia basicamente a fazer uma doji entre as duas moving average, as solares que estavam cheias de força estão a bicar abaixo. Para já é este o dado que nós temos, né? A realidade é o fecho da Europa puxou os Estados Unidos para baixo, agora vamos ver se consegue recuperar, e as financeiras, como vocês veem, está a subir e a ter uma boa reação. Estamos a fazer sequência de mínimos mais elevados, vamos ver se conseguimos fazer um novo máximo. De resto, Greenvolt basicamente é uma inside bar na parte inferior da vela, fechou a gap e depois voltou cá para baixo. Estamos aqui presos, estamos cada vez mais pessimistas no que toca à Greenvolt. Estamos a fazer aqui uma boa base. O grande problema é, fazendo aqui esta boa base, se começarmos a descer, limpamos isto de uma maneira muito forte. Portanto, tenham cuidado. De resto, estas bases servem só para vocês olharem para elas e dizerem eu quero entrar ou não. Porque a realidade é esta: determinar fundos e topos é a parte mais complexa, a parte mais simples é dizer assim, eu tenho aqui uma amplitude que basicamente corresponde a 13,5%. Eu estou na parte inferior, desde que eu faça uma gestão, sabendo que se eu fizesse uma entrada hoje, o meu suporte, digamos assim, está a 2,76, a minha resistência vai estar a 2,85, isto é de 1 para 1. Portanto, este tipo de entradas, eu confesso, isto é para quem faz day trading e tem disciplina. Quem não tem disciplina não entra nesta zona. Esta zona é uma zona de ruído, ok? De resto, para já ela está... não está a demonstrar grande força, né? Nós olhamos para a EDP Renováveis e aquilo que vemos é fazemos aqui quase que um martelo e depois no dia a seguir perdemos. Não sei se fizemos aqui um double top, acho que não. O máximo aqui foi 18,73,5, 18,73,0. Não fizemos um double top, mas vejam a forma como perdemos esta zona toda e estamos quase neste mínimo. O low aqui foi 18,12, hoje fizemos um mínimo de 18,11,5. Portanto, acabámos por furar este mínimo. As coisas não estão bullish, é um facto. Estamos num triângulo descendente que normalmente rompe para cima. Estamos numa zona que de certa forma acaba por ser importante, mas ela estende-se bastante, não é? Vocês veem que estes mínimos
estender aqui, que é de onde esta linha vem, esta resistência, suporte, tem a relevância e neste momento acabamos por furar. Portanto, atentos ao movimento nos próximos dias, para já continua bearish. Olhando para a EDP, basicamente veio também à zona de liquidez e fez bounce. Portanto, todas estão bearish, as três, sem dúvida que é aquela que está com o melhor setup neste momento para quem acompanha e quer arriscar é a Greenvolt, por ter uma amplitude mais pequena, mas apenas e somente por isso. Quanto ao BCP, a reação do BCP aos dados dos testes de stress nos Estados Unidos não foi assim nada espetacular. Abriu basicamente onde tinha fechado no dia anterior. É um facto, subiu, mas eu estava à espera de vir aqui, eu confesso. Enfim, para já continuamos a subir, não tem nada de errado. Agora, a parte importante é acompanhar a Moving Average, especialmente esta a 1 hora, ou a simples de 20 períodos, ou a exponencial. Vocês veem que temos aqui aquela zona que não queremos definitivamente perder, como é óbvio, pode fazer um fake out, pode vir aqui assim, e depois voltar para cima, coincide com esta zona de suporte e liquidez, mas acima desta zona, ok, vamos começar a olhar para ali, porque ela basicamente, depois da primeira hora, vocês veem, o movimento foi feito na primeira hora e depois basicamente passou o dia todo a não fazer nada. De resto, ela está bullish, os dados têm sido positivos para a banca, é expectável que ela continue a subir, mas enquanto não romper este máximo, a situação que nós temos é o máximo mais baixo, e a sequência mantém-se, né, de máximos cada vez mais baixos. Portanto, para já é isto que nós podemos analisar. Ela vai ter uma zona de liquidez aqui assim, mas para isso precisa chegar cá e para já ainda não chegou. A Galp continua aqui neutra, é aquilo que eu tenho falado, ela continua a haver pressão de venda sobre a Galp, é o que estas caudas destas velas indicam, pelo que tenham isso em conta. De resto, o mínimo é mais elevado do que o anterior, Bollinger Band vai começar a apertar e nós em breve iremos ter movimento, em breve. A nós continua a cair, continua bearish, é a piorzinha delas todas, fez um bearish engulfing, apesar de não ter fechado fora da doji. Eu costumo dizer que nestas situações é ver para crer. Enquanto ela continua a cair, não arrisquem. O único ponto para arriscar era aqui e, como eu disse, tenho a certeza disso, é uma boa base, é uma base bullish, mas temos que ter clara noção de ter um plano. Temos que aceitar que temos que sair, por vezes a perder dinheiro, senão as coisas ficam extremamente negativas. Ela, para já, continua em queda, não dá sinal nenhum de querer ficar positiva. Quanto aos CTTs, fez um gap down, fechou a gap e voltou para cima. Eu continuo a achar que ela está bullish, não se esqueçam, tem o tal plano de recompra de ações, está aqui, 7,7 milhões de ações é bastante, eu não sei, foram 20 milhões ou 21 milhões de euros de recompra de ações, é bastante. Para aquilo que ela transaciona, isto dá para bastante tempo. Para já está bullish, eu começava a olhar aqui para esta zona, depois de ultrapassar este máximo, olhamos para o fecho da gap. Jerónimo Martins, ela está a fazer aquela zona do vai ao racha, né? Tínhamos aqui a sequência de mínimos mais elevados e o que é que ela fez? Limpou-os, ou seja, esta linha deixou de ter significado porque simplesmente rompeu. Estamos próximos da moving average, muitas cotadas fazem isto tanto para subir como para cair. Para já as coisas estão do lado bastante neutro, né? Temos duas quedas, bearish engulfing, teve seguimento, agora estamos na zona de suporte. Vamos acompanhar a reação, acho que é a parte mais importante. A Sonai em si está a fazer exatamente o mesmo, mas quer dizer, desde 22 de junho, né? Mais de uma semana, ou uma semana certa, que basicamente não sai daqui. Portanto, vamos ver o que é que vai sair daqui. A situação é exatamente a mesma que a Jerónimo Martins. Estamos a fazer uma base e essa base ou vai para cima ou vem para baixo. Para já, estamos neutros, é acompanhar, começando a romper esta zona, temos aqui uma resistência e depois olhamos aqui para cima. Altri e Navigator. A Altri não deu seguimento ao martelo, a Navigator fechou abaixo.
para já, e só tirar os desenhos, vocês veem, se aquilo que eu tinha falado na Sonai, na Jerónimo Martins e mesmo no BCP a uma hora, né, que temos aquela base, para já é isso que estamos a fazer, vamos ver se esta compressão origina um movimento bullish ou não. Bullish só acima aqui dos 3,12. A Altri está a fazer o mesmo há bastante tempo, portanto nós vamos ter decisões, a realidade é essa, nós vamos ter decisões e elas podem não agradar, como podem ser um movimento bastante bullish, não é? Navigator, já vimos. Motengil, ora, hoje a Motengil cedeu. Abriu, subiu, veio aqui aos 2,32. Já agora, por curiosidade, só ver se existe aqui alguma confluência. Existe alguma confluência. A vela em si é bearish, certo? É um martelo invertido, basicamente indica inversão de tendência, pressão dos vendedores, take profit se quiserem. O final do mês, eu creio que é esta semana, certo? Portanto, é mesmo, bate mesmo na sexta-feira, portanto vai haver alguma pressão de venda, tem toda a lógica. Agora aquilo que temos que ficar à espera é de ver onde é que ela vai começar a dar o tal sinal de bounce. Eu olharia inicialmente para os 23, foi onde ela veio, depois para os 38 e no limite voltar a testar esta zona de breakout. Fazendo isso é um movimento normal, né? Ela vir aqui e voltar para cima. O meu conselho é este: não segurem, principalmente aqueles que estão positivos ou mesmo aqueles que estão negativos e que não estão com receio, né? E aquilo que eu costumo dizer, quem tem medo reduz posição, e não acreditem que o facto dela vir aqui que depois vai romper até lá acima, ok? Mas ela tem estado com notícias bullish, ela tem estado com força. Eu sou honesto, se eu fosse detentor desta cotada, o mais certo era eu não sair, era esperar para ver, né? Pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui, mas muitas das vezes que isto me acontece, e eu não giro, aquilo que elas fazem é mesmo vir aqui para baixo, depois fazem isto, depois fazem isto. Claro, aquelas que eu saio fazem o oposto, fazem aquilo que eu estava à espera, né? Enfim, é o que temos, mas para já espera-se a pressão de venda nesta cotada. E desgraçada, a REN basicamente voltou cá para a zona de baixo. Ela não está bullish, a realidade é essa, ela não está bullish. Estamos agora a desenvolver aqui um canal, vamos usar esta aqui assim, estamos a desenvolver aqui um canal, vamos ver o que é que isto nos vai trazer. Para já, os canais descendentes normalmente rompem para cima, mas esta é daquelas cotadas que não atrai muita atenção. Agora, Estados Unidos, vamos dar aqui assim uma vista de olhos. Elas têm estado a recuperar. Agora vamos ter aqui nos futuros e ver. Os futuros, pelo menos, as coisas não estão assim tão más quanto isso, né? Mas os futuros estão a vir para cima. Estas são as QQQs, está a tentar voltar para cima, e o Russell está a vir para cima definitivamente. Ou seja, o Russell vir para cima é aquilo que eu costumo dizer. Isto é um sinal de risco on, né? Ou seja, está a haver muito posicionamento de aposta que as small caps vão crescer, e isso tem muito tem muito de resultado da informação que se tem tido, né? Se o PIB está a crescer, é natural que as small caps cresçam, mas as taxas de juros continuam a exercer pressão sobre as small caps. Essa é a parte que eu acho que devemos ter mais presente. Quanto à Meta, não está a fazer nada especial. A Meta neste momento está a desacelerar a subida. Se forem a ver, eu meto aqui na visão semanal, as subidas têm sido brutais. Ela faz sempre uma semana negativa para depois recuperar, para já estar numa zona de suporte. Não tem nada especial a este movimento. Como é óbvio, este movimento, se vocês olharem para a Nvidia, né? Este movimento assusta, porque numa semana perde-se 1, na outra semana perde-se 3, e já vamos com 4 de queda. Mas para já não, sinceramente, não há nada de alarmante, como é óbvio.
única coisa alarmante é esta: a Nvidia está a batalhar com moving average simples a 20 períodos, estamos a meio da Bollinger Band, isto vai comprimir, o movimento vem a seguir, portanto estejam atentos nisso. A AMD hoje é aquela que está a fazer melhor movimento face a todas as outras, mas está naquela zona de resistência, né? Principalmente se nós colocarmos aqui uma hora, é fácil de ver que estamos naquela zona. Isto significa o quê? Ela começa a romper aqui os 114, ela vem cá para cima. Enquanto ela não romper, não vale a pena acreditar, porque neste momento, vejam, a amplitude é enorme. São $7. $7 é mais ou menos 5%, não é? 6. É esta amplitude, ou seja, ela pode ficar aqui durante os próximos tempos, eu não ponho isso em causa. As options não têm estado a animar muito porque elas estavam nos 120, né? Mas elas estavam antes nos 130 e agora andam pelos 115 e depois 120. Mas vamos ver, esta compressão acho que é bastante útil e daqui vem qualquer coisa em breve. A Micron ontem apresentou resultados, o mercado gostou, abriu no pre-market na parte superior e depois afundou. O mercado é assim, não vale a pena nós estarmos a tentar entender o que é que está aqui. Eu normalmente olho para os resultados e procuro ver qual é o guidance. Eu não ouvi nada sobre o guidance, confesso, também não fui mais à procura, mas este movimento é brutal, né? Numa vela, só para vocês terem noção, numa vela ela caiu 6%. Isto foi numa hora. Agora está a estabilizar, vamos ver o que é que ela faz. Pelo menos está a estabilizar na zona de suporte. Upstart, Affirm e demais financeiras. Vocês veem o movimento, né? Vem cá acima, tentou voltar, não conseguiu. Perdeu, bearish engulfing, para já está a tentar segurar. Sophie a mesma coisa, veio cá acima, está na zona de suporte, e a Affirm é aquela que está mais chata. Eu hoje reforcei-a mais ou menos aqui assim nos 15,60, qualquer coisa assim. Foi próxima à abertura do mercado, por isso deve ter sido por aqui, 15,60. A questão é esta: ela chegou a estar a subir, ela veio aqui à resistência. O que é que aconteceu? Ela veio para baixo, expectável. Por isso é que eu não a geri. Ela veio à zona de resistência e estava à espera que ela viesse abaixo. Eu não estava à espera que ela fizesse isso. Eu confesso. Agora há pouco, quando cheguei aqui ao pé do PC, comecei assim a olhar e disse: o que é que aconteceu aqui? Não é fácil gerir esta. Neste momento estou break-even. Se eu fechar a posição que tenho na conta de giro, basicamente ganho zero. Pago comissões, apenas somente. 13. Nem são as comissões, é um pouco mais. Que ainda tenho que acrescentar mais 4 ou 2, depende se eu vender em partes. Que eu tenho uma parte que está positiva, né, que eu comprei aqui nos 15,9, 15,6. Em todo caso, o movimento continua a ser bullish. Esta pressão aqui é horrível. Já vimos isso no passado. Basicamente, vejam, abertura, caiu, depois voltou a subir. Pode ser aquilo que está a acontecer. Eu só fico incomodado comigo mesmo de porque é que eu vim reforçar esta, não é? É que não faz muito sentido. Se esta está a ter underperformance face às outras, para quê? Enfim. Upstart, já vimos, a QuantumScape, as small caps, todas elas arrancaram e subiram bastante. Tesla continua a fazer aqui esta zona de estabilização. Por isso é que eu digo, quem está à espera de movimento não tem problema nenhum, honestamente. Não tem problema nenhum. Todos nós podemos estar desconfiados e achar que a Tesla vem aqui abaixo. Todos nós, né? A tal correção A, B, C. C fica mais ou menos por aqui assim, que apanha a moving average a 200 e faz balsa aí. Eu não ponho isso em causa. Também posso-vos dizer, há quem diga que o A, B, C tem estado a desenvolver-se de forma a criar aqui, é melhor usar, fazemos assim, pronto. Eu já acerto as coisas. Pode estar a tentar desenvolver aqui um head and shoulders de curto prazo. Eu não ponho isso em causa, eu volto-vos a dizer, eu só acredito nisto quando elas começam a romper para cima, mas
para já o movimento está a ser bastante penoso, né? Porque as pessoas entram na abertura, ela veio até à Bollinger Band, depois veio cá para baixo, fez suporte, voltou para cima, começou a criar aqui resistência e neste momento está numa zona de suporte. E é basicamente nos últimos 33 minutos caiu quase 1%. Vamos ver o que é que isto vai dar. Para já, a parte interessante é esta. Rivian fez o breakout e simplesmente foi. E continua a ir. E não está a parar. Não está a desacelerar. Era natural haver aqui pressão. Ela fez pausa. Não é? Simplesmente continua. Vocês olham para a Lucid, que eu volto-vos a dizer, a Lucid não é daquelas que nós possamos defender em dizer em termos de evolução da empresa, porque eles cada vez produzem menos veículos e assim controlam os custos e cada vez vendem mais equity, né? Capital social, digamos assim, ao fundo árabe. Mas ela tem subido bastante. É natural que faça aqui uma base nesta zona para depois tentar voltar para cima. A Enphase continua a ser a Enphase, né? Eu não sei o que é que faça da Enphase. Para já estamos a fazer aqui. Eu vou considerar que estamos a fazer aqui a mesma coisa que estamos a fazer em muitas cotadas. O grande problema para a Enphase é que isto é uma amplitude enorme. A Plug Power também chegou aqui aos 10,24. Eu meti esse aviso, foi nos 10 quê? 10,9, né? 10,6. Ele devia ter posto uma stop loss. Porquê? É um facto que rompeu esta zona. Eu não estava a contar que ela reagisse tão mal aqui. Eu sempre pensei que ela ficasse por aqui, por isso é que meti o aviso, que era para eu acompanhar, só que eu não recebi o aviso, então pensei que estava tudo ok. Mas para já está com muito melhor aspecto, né? Fizemos a tal base, rompemos. Eu só não queria era apanhar isto, não é? Porque ela costuma fazer isto, que é basicamente abre, vem até à resistência e depois limpa tudo. E era aquilo que eu queria gerir. Mas queria gerir cá em cima, não cá em baixo. Enfim, para já ela continua a estar bullish. Palantir está a fazer também uma base. A maior parte delas estão a fazer base. A Roblox teve umas subidas fantásticas, tem estado a ceder tudo. Não se esqueçam que estamos a 1 hora. Mas se eu colocar aqui a um dia, vocês conseguem perceber que isto não é mais do que uma zona de base enorme, que já vem desde maio, né? Vamos ver o que é que vai sair. A maior parte das cotadas, eu volto-vos a dizer, a zona para entrada é aqui, ou então tentar adivinhar onde é que está o mínimo. A Amazon está acima da moving average, nada especial. Shopify é a mesma coisa. Google continua a lutar para voltar cá para cima. Esta bandeira continua a fazer sentido, não é? Isso está em causa. Só que ela está a ficar um pouco estranha, não é? Mas a grande questão é, o mercado não está assim tão bearish quanto isso, mesmo a Apple, que continua a fazer máximos, não tem nada especial. Nós olhamos para a Microsoft e dizemos, a Microsoft está a tentar romper, mas não consegue romper esta zona, terá isto aqui, não consegue romper esta zona, e esta é a zona que é importante para romper, para ficar bullish. A CCL hoje está a ceder depois de ganhos brutais, nada de errado, não é? De resto, vejam, as small caps são aquelas que têm estado a subir, e têm estado a subir de uma forma que, enfim, Jumia é um cancro da ação, mas a grande questão é, elas sobem, e por isso é que eu digo, muito cuidado a brincar com estas, porque são 50%, depois cai isto tudo, e será que ela vem até aqui acima? Ela parece estar a querer dizer isso. Hoje está a subir bastante, ou pelo menos esteve a subir bastante, cedeu tudo. Nano Dimension, essa não está a querer ceder, pelos vistos vai apresentar resultados hoje. Pode ser o pump antes dos resultados, que é o que acontece. Vocês estão a ver? Apresentação dos resultados, ela sobe e depois basicamente fica quieta e lá dá um trambolhão. A Open Door, outra nos últimos dias tem subido uma coisa brutal, não sei porquê. Eu andava a olhar para ela, que eu meti isto aqui, vocês estão a ver, só que a forma como ela se mexe, vocês veem, neste dia basicamente, isto é só para verem que não é fácil. Quem ganha dinheiro com as small caps não é fácil.
Sinceramente, não é fácil. Ela caiu 15% neste dia, só porque sim. Ela caiu neste dia, a amplitude, 13%, 14%. Isto quer dizer que ela também os sobe, não é? 7% aqui. Não é isso que está em causa. A questão é, começa-se a olhar e, ok, tem aqui uma zona que é interessante. Ela fez aqui este gap up, andou aqui a lateralizar e nos últimos 2 dias ela subiu aqui 15,45, mais 17, já vamos com 32 e hoje ainda está a acrescentar, porque ela ainda esteve a subir mais. Mas para já, está a dar a entender que vamos aliviar. Enfim, a Visa, parece que os cartões de créditos foi uma das coisas que foi falado nos testes de stress. Há alguns bancos que têm uma exposição um pouco chata. A Visa, chata no sentido em que o peso do crédito ao consumo, que é aquilo que se usa os cartões de crédito, né, está assim um pouco tremido. Em alguns tem uma exposição elevada demais. A Visa hoje está a reagir bem a isso. DraftKings também. DraftKings basicamente é porque é que diz aqui movies? Não é movies, é entretenimento. Isto é basicamente quer dizer, movies não tem, mas isto basicamente é tipo um canal de apostas, mas também tem direitos televisivos. A PEN é outra concorrente, mas a DraftKings, ela continua a ir e rompeu esta zona. Se fechar assim, fica completamente bullish e começamos a olhar para este lado e procurar as zonas onde poderá haver maior confusão, muito provavelmente até aos 30, muito provavelmente, ou simplesmente continua a fazer este movimento. De resto, olhando petrolíferas, estão a tentar, mas continuam a ter a tal, né? Vocês olham aqui para a Exxon e dizem, a Exxon está a romper esta tendência. É esta tendência destes máximos? Sim. Mas não rompeu a tendência real, porque a tendência real só rompemos quando limparmos este pivô. Mas para já está a voltar para cima, Oxy também, Bank of America já esteve melhor, vai até à resistência. Por isso é que eu digo, as coisas foram depressa até à resistência e depois aliviou. Isto não quer dizer que vai ficar bearish, isto apenas tem um ponto lógico, não é? Se nós olhamos, dizemos assim, olha, resistência, 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 algum suporte, resistência, ou suporte, 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 perdeu, resistência, resistência, é natural que devido a isto tudo vir resistência outra vez. Não quer dizer que está bearish. Agora, bullish é quando começamos a romper esta zona. Portanto, façam gestão, olhem para estes dados com otimismo. Eu acho que as bolsas querem ficar positivas, as chinesas estão a ficar negativas, mas estão a começar a estabilizar. Essa é a parte importante, né? Olhamos aqui para a JD, que eu não sei porque é que meti isto, provavelmente por causa daqui na visão 1 hora, mas olhamos para a BABA e vemos praticamente a mesma coisa. A zona de suporte para já estar a respeitá-la. Foi aqui que eu entrei a última vez? Não lembro. Foi mais ou menos por aqui. Eu tenho que vir aqui assim a azul. É uma coisa que está mal feita nesta app, mas enfim, transações. Entrei nos 85, saí a 86, saí nos 88. Está bem mais abaixo. Está a fazer uma zona de suporte, não quer dizer que seja uma zona de entrada, né? É doji para já. Pinduoduo está a fazer quase que um martelo. Agora elas são extremamente voláteis, as chinesas todas estão a cair, mesmo as do setor EV, não é? A Li Auto, que é aquela que tem tido um movimento mais forte, está a aliviar, nada de errado. A NIO, nós partilhamos contagem no Discord. Supostamente é isto que iremos fazer aqui em direção aos 8, mais coisa, menos coisa. E a XPEB hoje também está a cair ligeiramente, chegou a estar positiva, foi a única que chegou a estar positiva. Portanto, oportunidades vão haver, meus caros, vão, mas estão a ver esta moving average na visão diária. Esta é a moving average importantíssima, que é 200. Eu não acredito, confesso. Eu tenho uma posição dela que o meu preço médio está mais ou menos aqui em cima. Mas eu não acredito que ela vá passar isto à primeira. Aquilo que eu acredito é que ela faça isto para depois voltar para cima. Portanto, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Em termos de Hang Seng, vocês veem que estamos a ficar aqui presos, certo? Estamos a fazer aquela lateralização para preparar um movimento em breve. Portanto, vamos ver. O Japão para já está a respeitar a sequência de máximos mais baixos, mas depois desta queda
começou a inverter. De resto, bons negócios a todos e até domingo. Não se esqueçam, segunda-feira, 4 de julho, que é terça-feira, é feriado nos Estados Unidos, e segunda-feira é só meio-dia de bolsa. No entanto, eu farei o vídeo. Os vídeos saem sempre na mesma, tento eu que seja sempre à mesma hora, não é? Mas saem sempre, apesar da bolsa nos Estados Unidos estar fechada. Portanto, bons negócios e até amanhã. Até amanhã não, até domingo.